Graça e paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Niltinho. E hoje eu quero deixar uma mensagem a respeito dos quase salvos. O que é quase salvo? Você já ouviu falar naquele irmão, naquela irmã que diz assim: eu tenho um amigo que é tão gente boa, mas tão gente boa, um cara legal, um cara dessa, só falta se converter. Já ouviu falar nesse cara? Nessa pessoa? Pois é, ela é a quase salva. Eu quero ler contigo a palavra do nosso Senhor, né? Quero que tu pegue a tua espada, aí tu possa abrir ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, e eu vou ler alguns trechinhos, né? Eu não vou dizer o versículo, porque eu vou ler alguns, e dentro do versículo 26, é um trecho muito conhecido, onde o apóstolo Paulo está preso, e diante do rei Agripa, ele tem a oportunidade de fazer a defesa dele. E ali ele conta um pouco da história dele, mas o versículo-chave daquilo que eu quero falar está no versículo 28, que diz assim: o rei Agripa respondeu: você pensa, Paulo, que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar um cristão? E aí Paulo respondeu para ele, diz assim: pois eu pediria a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente tu, ó rei Agripa, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes, né? Ele estava preso, sem essas correntes. A verdade é que Paulo, quando chega diante do rei, e o rei permite ele fazer a defesa dele, ele diz assim, ele começa dizendo assim: rei, eu me sinto muito feliz, lá o versículo 2, tá? Eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor, tu, rei Agripa, conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, eu peço que o Senhor me escute com paciência. Versículo 4 diz: todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude, desde a minha mocidade, até os dias de hoje. E eles sempre souberam, e podem confirmar isso se preciso, se quiserem, que desde o início eu fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. Versículo 8 diz assim: por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E aí o versículo 9, Paulo começa a dizer: eu mesmo pensava que devia fazer de tudo que eu pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém e ao redor. Eu recebi a autorização do chefe dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus, e quando eles eram condenados à morte, eu estava lá votando contra eles, e durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. No versículo 12, Paulo continua dizendo: foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem dos chefes sacerdotes. Paulo estava indo para Damasco para perseguir, para matar mais cristãos. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia, irmão, é a hora que o sol está mais quente, onde o sol emite mais luz, é a hora do meio-dia, a qual veio do céu uma luz mais brilhante do sol e brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós naquele momento caímos no chão, e então eu ouvi uma voz a me dizer em hebraico, irmão, eu me emociono quando leio esse texto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você se revolta contra mim? E então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Mas levante-se e fique de pé. E aí Paulo fica cego, aí ele vai ter que ir para a casa de Barnabé, e aí lá ele é curado da sua cegueira, e tudo acontece. Mas quando ele está contando esse texto aqui, o Festo, que era um dos governadores, um homem muito importante, ele diz assim: Paulo, você tá louco, cara. Você estudou tanto, você leu tanto que você acabou perdendo o juízo, você acabou perdendo a sua mente. E Paulo responde: eu não tô louco, excelentíssimo Festo, longe de mim, eu tô muito são da minha mente, eu tô muito claro, eu tô vendo tudo com clareza.
e eu posso falar que eu estou em perfeito juízo e digo a verdade aqui entre vocês. Posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em lugar escondido. E aí Paulo diz para o rei aquilo que eu falei lá no início, que é o versículo base dessa mensagem que eu quero falar. Lembrando, né, a mensagem é os quase salvos. Paulo diz para o rei Agripa, diz assim: rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que o Senhor crê. E então Agripa respondeu para ele aquilo que nós falamos. Você pensa que assim, em tão pouco tempo, você vai me tornar um cristão? E aí Paulo responde: pois eu pediria a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente tu, rei Agripa, mas todos esses que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, exceto por essas algemas, por essas correntes, que tivessem liberdade para falar de Jesus e para falar aquilo que Deus fez. A verdade é que muitos de nós, muitos irmãos, muitos homens e mulheres, muitas crianças estão como o rei Agripa. Vêm todas as coisas acontecer, vêm os milagres, vêm ressurreição de mortos, vêm livramentos, vêm grandes sinais e maravilhas de Deus. Mas quando são confrontados com a verdade do Evangelho, eles acabam por fugir, acabam por correr, acabam por não seguir a mensagem de Jesus. E aí eu pergunto para você, você tem algum amigo que você diz assim, ele é tão meu amigo, ele é tão querido, ele é tão legal, só falta se converter? Você conhece alguma pessoa assim? Amados, a verdade é que não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence. Entretanto, é função sua e função minha estar levando a mensagem do Evangelho. Aqui Paulo não se envergonhou e ele não se amedrontou diante de um rei. E ele, com autoridade, ele disse ao rei: rei, aconteceu assim, aconteceu assado, e o Senhor sabe, não é oculto as coisas a ti. Creia em Jesus, você crê nos profetas, rei? E o rei diz: olha, por pouco tu me convence a ser cristão. Meu irmão, não deixa de pregar a verdade. Não deixa de falar do Senhor Jesus. Não deixa de tentar converter esses amigos, esses irmãos. Sim, fala com fervor, com autoridade, abre a boca e conta as maravilhas que Deus fez na tua vida e naqueles que te rodeiam. Agora, se por um pouquinho eles não forem salvos, pronto, tu não deixou de falar. Os quase salvos, muitas vezes só são quase salvos porque eu e você estamos com a boca fechada. Então abre a boca, meu irmão, minha irmã, abre a boca e deixa o Espírito de Deus falar através de você. Seja você um canal de bênção, seja você um canal que vai levar a mensagem da cruz àqueles que estão desesperados. Falamos sobre isso na última semana, o desespero, a falta da esperança. Aqui tem mais um texto que dentro dessa mensagem que Deus tem falado comigo e com a minha família, sobre a esperança, sobre aquele em quem podemos confiar, sobre o abrir a boca e contar as maravilhas de Cristo, aqui tem mais uma mensagem sobre esse assunto, os quase salvos. Não seja você um quase salvo, viva o Evangelho na sua plenitude, creia nos profetas, creia nisso que Paulo está dizendo, creia nisso que esse teu irmão aqui vos fala, porque não falo de mim, mas falo disso que esse livro está contando, o livro do Senhor, a palavra da vida. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, e que você possa passar de uma condição de talvez quase salvo para uma condição de salvo em sua plenitude. Que Deus te abençoe e abençoe os seus. Um grande abraço do pastor Niltinho.